Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você já sabe, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E hoje, mais uma vez, aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo. Fala, Nildo! Fala, Leandro, um bonjour aí para você e para os nossos amigos diretamente aqui da França. E isso tem tudo a ver, né, Leandro, com o nosso episódio de hoje, né? Muito a ver. Hoje vai ser um episódio divertido que a gente já tem que tomar cuidado desde o início com o tempo, que tem assunto hoje, hein? Hoje tem assunto e vai ser uma conversa muito bacana, onde a gente vai explorar como é trabalhar em um ambiente globalizado, né? Seja você estando no exterior ou estando no seu país de origem, a gente vai falar aí um pouco das nuances, né? E por que não, algumas dicas também com base na nossa experiência de como é trabalhar no ambiente globalizado. E aqui, somando a experiência aqui da gestão realista, a gente tem muita história para contar, por isso o cuidado com o tempo, né, Anildo? O Anildo mesmo... É isso aí, Leandro. Já fazendo as introduções, para quem não sabe, morou além do Brasil, na Inglaterra, na França, trabalha viajando demais e tem muito para compartilhar de histórias aí que ele vê nesse mundo grande corporativo. Particularmente eu também trabalhei em empresas globais, né, com presença em outros ambientes, então a gente vai contar um pouquinho das histórias para os nossos ouvintes, certo, Nildo? É isso mesmo, Leandro. A gente tem bastante caos aqui para compartilhar, mas o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é tentar colocar isso de uma forma organizada, porque existem, por trás de cada história dessa, né, Leandro? Existe um ponto muito importante que a gente quer compartilhar com as pessoas, para estarem atentas. E dá aquela avisada antes para não tropeçarem nas mesmas pedras que a gente já tropeçou, né, Nildão? Exatamente, né? Porque até pegando, né, esse ditado que eu gosto muito, né, que diz que a montanha todo mundo vê, né? Mas a gente tropeça nas pedrinhas pequenas. Então a gente vamos tentar compartilhar hoje um pouco aqui dessas pedrinhas pequenas aí que existem nesse caminho desse mundo globalizado. É verdade, porque olha só, né, Anildo, hoje em dia é mais do que normal uma pessoa trabalhar num ambiente globalizado, né? Uma empresa multinacional com sede em outro país ou que possui uma empresa brasileira com operações em outro país, né, Anildo? É muito comum isso, né, cara? Sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Leandro, quando a gente começou nossas carreiras, né, isso era algo difícil, né? Estar no ambiente globalizado era uma oportunidade para poucos, né? O que hoje, na verdade, é completamente diferente. Exatamente. E hoje tá mais fácil, né, Anildo? A internet ela ajudou demais, né? A comunicação, né, não ser um problema, né, cara? Mas independente do meio, a parte de comportamento aí, ela joga ela tem um papel fundamental, né, Anildo, no desenvolvimento da sua carreira, né, dentro da empresa e na sua percepção como profissional na carreira, certo, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Esse é o tipo de conhecimento hoje que ele se torna cada vez mais, não somente importante, mas cada vez mais fundamental. E não é só falar inglês que a gente está falando, né, Anildo? A gente está falando aqui dos aspectos culturais, né? O que a gente tem que se atentar para, de fato, ter uma boa interação com as mais diversas culturas. Anildão, então já pegando esse gancho, cara, né, por que é tão importante, então, estar ciente das diferenças, dos diferentes tipos de cultura para estar trabalhando e interagindo num projeto com uma pessoa? Já vamos começando ilustrando a importância de saber essas diferenças. Então vamos lá, Leandro. Porque o que acontece, né? Como a gente estava falando, né? Hoje em dia, eu acho que ninguém vai ter uma carreira hoje onde ela não vai estar exposta de alguma forma ao ambiente global. Seja se sua empresa seja 100% brasileira, até pequena na verdade, mas que está vendendo ou comprando produtos de outra empresa fora do Brasil,
né? Ou se você trabalha, como você falou, Leandro, numa empresa estrangeira e não tem interação com estrangeiros, mas existe uma cultura muito forte da matriz aqui no Brasil, ou lá aí no Brasil, ou se você trabalha na multinacional que existem vários chefes lá que são partes, né? São estrangeiros, né? Ou seja, ou se você também trabalha no exterior, ou se você está no exterior, né? Você falou um ponto fundamental, trabalhar no mundo globalizado hoje não é necessariamente falar inglês ou falar uma língua estrangeira, né? Isso não existe mais, né? O ambiente global hoje ele está no outro patamar, né? Então, assim, é importante a gente estar ciente disso, porque não é eu poder só me comunicar em inglês com alguém, né? A questão é, eu preciso ter uma compreensão mais profunda, Leandro, dos aspectos culturais do que eu vou falar bastante aqui hoje, do outro lado, né? Eu tenho certeza que nas experiências que você teve por aí também, isso foi um fator determinante, né? Então a primeira coisa, Leandro, é a gente estar completamente ciente, e hoje em dia ninguém pode dizer que não tem chance de aprender. Hoje, todo mundo tem os recursos para você aprender o máximo possível, né, da cultura, da forma de pensar, ou do mindset, como se diz, de quem você vai estar interagindo. Legal. E quando a gente fala de ambiente globalizado, né? Como de hábito aqui na gestão realista, vamos contextualizar. O que é então, Anildo, o ambiente globalizado, cara? Então, como assim, está muito ligado a esses exemplos que eu dei, né? Então, assim, você, e às vezes até mesmo em português, né, Leandro? Porque, de novo, né, o ambiente globalizado, né, não é o idioma que você fala, né? É com quem que você interage. Então, o ambiente globalizado, se eu fosse sintetizar, é aquele ambiente onde você vai lidar com outras culturas que não são a sua. Uhum. Você entendeu? Então, assim, em vários momentos, né, essa interação, Leandro, ela não é só profissional, né, ela é pessoal também, né? Então, assim, a gente já falou isso várias vezes, eu vou repetir isso o máximo possível nos episódios que a gente puder, é que eu e você, por exemplo, a gente compartilha a ideia de que não existe vida profissional, não existe vida pessoal, existe a vida, né? Você desempenha diferentes papéis na sua vida. Isso vale para o ambiente globalizado também, né? Então, assim, interagir, Leandro, com culturas que não são as suas, né? Se eu fosse sintetizar aí uma resposta para a sua pergunta. Muito legal. E a gente sabe, então, né, Anildo, que dentro desse ambiente globalizado existem vários níveis, né? A gente deu um exemplo aqui, então, de uma multinacional, onde tem uma empresa com sede nos Estados Unidos, com operações no Brasil, você trabalhando no exterior, né, você trabalhando, né, tendo ou não a interação com estrangeiros, né, mas independente do tipo e da intensidade destas interações, cara, acho que tem algumas ações que sempre devem ser consideradas, né? Alguns aspectos sempre devem ser considerados, né? O que você já, numa linha já de exemplos aqui, já recomenda com base na sua experiência, né? Depois eu vou contar aqui também alguns causos aqui, mas... Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Eu vou falar bastante coisas agora. Eu vou tentar ser o mais preciso possível, né? Que, como eu falei, são mais de uma década aí nessa batalha, né? Então, assim, deixa eu começar pelo ponto fundamental. Quanto tempo você já está aí na França, Anildo? Fala aqui pro fora do Brasil, hoje eu estou há mais de 15 anos, se eu não me engano. Eu acho que perdi a conta. 13 anos, ou 13 anos, enfim. França, Inglaterra e viajando pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade, Leandro, de, nos últimos anos, ter viajado literalmente o mundo inteiro e usado bastante dessa experiência, né? Mas olha só, deixa eu pegar, né? Deixa eu pegar assim, o início dessa resposta para a sua pergunta, né? Esse podcast está sendo ouvido no Brasil, né? Somos brasileiros. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar, né? Porque ao trabalhar no exterior, principalmente se for em qualquer lugar que não seja África ou América Latina, né? Aí resta a Europa, aí resta o Oriente Médio, aí resta a Ásia, né? A gente precisa controlar muito nossa natureza brasileira, né? Nós brasileiros somos pessoas que somos muito abertas,
a gente é muito, como a gente diz aí no Brasil, né? A gente é muito dado, né? Então, assim, a primeira coisa, Leandro, trabalhando no ambiente globalizado, é a gente saber controlar nossa brasilidade, né? Por quê? Porque do outro lado existe uma cultura que ela não é a mesma que a nossa. Até mesmo quando a gente interage aí na América Latina, e eu adoro interagir com o pessoal da América Latina, ou aqui da Espanha ou de Portugal, por exemplo, né? Que a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais à vontade, né? Por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa e eu toco nessa pessoa, não existe nenhuma estranheza muito grande, né? Mas mesmo aí na América Latina, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Agora, quando a gente vai para outros lugares, isso se torna, na verdade, um problema, né? Então a gente precisa de mais. Primeira coisa, Leandro, a gente precisa controlar a nossa brasilidade, se é que existe essa palavra. Estou criando uma palavra aqui agora. Mas é boa, tá? Nossa, entre aspas, brasilidade, né? Então, isso, por exemplo, quando eu saí do Brasil, essa é uma das coisas que eu mais me concentrei, né? E não só no aspecto pessoal, mas como no aspecto profissional. Por exemplo, no aspecto pessoal tem muito da gente, a gente gosta de falar bastante, a gente, né, tem mania de falar meio alto, a gente tem mania de ser muito curioso, a gente tem uma expectativa que as pessoas vão falar tudo da vida delas pra gente. Assim, eu estou fazendo um baseline aqui, no geral, um pouco da característica do brasileiro, né? As pessoas lá fora, elas não são assim, né? E na questão do trabalho, isso também conta demais, né? Tanto sendo um funcionário quanto sendo um chefe, né? As interações, elas são completamente diferentes, Leandro. Então, a primeira coisa é você procurar aprender. Primeira coisa, controla a sua brasilidade. Segunda, aprende como as pessoas nesse país ou as pessoas dessa cultura, como que elas se comportam. Primeiro, pessoalmente. Segundo, profissionalmente, né? Porque existem naturezas distintas, né? A gente conhece muito bem nossa natureza latina, né? Mas existem, por exemplo, pessoas que... Os asiáticos, eles são extremamente mais contidos, né? E a gente pode depois até dar alguns exemplos como que lidar com isso, né? Existem os nórdicos, eles tendem a ser super diretos e impessoais, né? Britânicos, por exemplo, são extremamente reservados, né? E os americanos, por exemplo, eles tendem o que eu chamo de serem superlativos, né? Oh, that's awesome! That's outstanding! Né? E a gente nunca pode pegar as coisas ao pé da letra, né? Então isso é muito importante, Leandro, para começar a história, né? E o que acontece, Leandro? Isso se traduz aonde? Na forma que vamos interagir, e não só na comunicação verbal, mas até na comunicação escrita. Olha só exemplos bobos, Leandro, bobos, né? Olha só, se eu vou escrever algo para um americano, né? Eu posso escrever, ou até mesmo dizer, can you do that? Né? Você pode fazer isso? Eu posso falar de uma forma direta assim. Isso na Inglaterra, por exemplo, as pessoas tendem a não gostar quando você fala da forma direta. Na verdade, você precisa ser um pouco mais reservado. Por exemplo, could you do that? Tipo assim, você poderia fazer isso para mim, por favor? Né? Enquanto que em outros lugares assim, você pode fazer isso para mim? São nuances olha que coisinha idioma, pequena, mas mostra uma forma de trato diferente, né? Falamos no começo, né? Não se trata somente do inglês, né? Mais que isso, mas sim, o idioma é muito importante, né? Mas é o trato, a sem forma dúvida. do trato, né, Anildo? Porque reflete uma questão cultural. Sem né? dúvida. Ô Leandro, se você, por exemplo, tem um time, né, e você se dirige a eles constantemente dessa forma, você já começa com o pé esquerdo. Né? As pessoas vão criar uma ideia de você que, na verdade, é equivocada. Não é que você está tentando ser incisivo, né? Você entendeu? Inclusive, Leandro, por exemplo, na Inglaterra eu conheci uma palavra que eu não consigo achar uma tradução literal no português. Porque para a gente é uma coisa normal, né? Existe uma palavra lá que é patronizing. Né? E não existe uma palavra idêntica, estou dizendo idêntica, não existe algumas palavras que pode ir, né? Paternalizar, mas não é bem isso, né? Paternalizar, né? Mas não é exatamente nesse mesmo contexto, isso, né? Isso. Por exemplo, nós latinos tendemos muito a ser patronize quando a gente vem trabalhar na Europa, por exemplo, principalmente na posição de gerente, né? E isso não gera uma recepção muito boa. Né? Mas o que acontece? Ciente disso, né? Você controlando a sua brasilidade,
você procurando entender a forma de pensar e como isso se traduz na comunicação. Outro exemplo, Leandro, isso foi meio chocante para mim. Vou contar um exemplo bem rapidinho. Vamos lá. Uma vez na Inglaterra, eu estava pegando um café, veio um inglês aqui do meu lado e eu perguntei para ele, né? Evidentemente a gente está falando em inglês, né? Tá tudo bem? Aí ele me disse, eu vou até falar em inglês o que ele falou, né? It's not too bad, not too bad. Né? Se eu for fazer a tradução literal, se você não está muito ruim. Eu até parei de colocar meu café na hora, chocado. Eu virei para ele e falei, sério, o que está acontecendo? Ele se assustou. Ele assim, como assim? Como assim está acontecendo? Aí eu falei, não, você falou para mim que não está muito ruim? É que tem alguma coisa ruim. Aí ele parou para pensar, aí ele lembrou que eu era brasileiro, né? Ele, não, é como a gente fala. Então, olha só, Leandro. Na Inglaterra, not too bad, não muito ruim, sabe o que significa? Tá muito bom. Né? Não tá ruim. Quer dizer o quê? Que tá bom. Você entendeu? Olha um detalhezinho pequeno. Olha um detalhe pequeno. De novo, não só questão linguística, né? Que comenta um pouco da cultura, né, Nildo? Exatamente. Imagina, Leandro, se você não está ciente disso, o seu chefe vai fazer uma avaliação para você. Né? Tá olha, Nildo, eu acho que o seu desempenho não está muito ruim, não. Né? Você vai ficar arrasado. Você entendeu? Quanto que, na verdade, ele está te elogiando. Você entendeu? Então, assim, isso, Leandro, para mim, esse é o pacote fundamental. Legal. Esse é o pacote fundamental nos primeiros passos em mergulhar nesse ambiente globalizado. Você me lembrou um fato que aconteceu com um dos chefes que eu tinha, um americano. Eu trabalhava numa organização com sede, né, em New Jersey, nos Estados Unidos. Meu chefe era americano, né? Ficava lá em New Jersey. E eu me lembro que no meu primeiro ano, eu vira e mexe, né, conversava ali com a minha esposa, como foi o dia e tal. E eu comecei a ficar incomodado com o excesso de perfect e awesome que meu chefe me falava, cara. Opa! Que eu falava o seguinte, eu falava, olha, eu não sei, porque... Não é possível, né? Tudo que eu faço tá perfect, awesome, excellent. Então eu tô achando que a pessoa não tá nem dando atenção, né? E olha só, e com o tempo foi possível, eu entendi que isso de fato é um aspecto cultural. E até a gente, né, conversava, trocava uma ideia também, né, Anildo? E trocando a ideia, entendemos que isso é um aspecto cultural, né, cara? Sem dúvida, mas olha só, Leandro, compartilhando um pouco aqui da minha experiência, né? Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho fora do Brasil, lá na Inglaterra, eu era gerente de projetos de um projeto internacional. Eu tinha um time grande lá, né? E eu vou falar duas coisas juntas aqui agora, porque existe um outro aspecto importante, né? Nós brasileiros lidamos muito com estereótipo lá fora, hein? Aqui fora existe um estereótipo muito forte do brasileiro, principalmente quando você é chefe. Principalmente quando você é chefe. Eu não gosto disso que eu vou falar agora, eu acho que é negativo e é algo que eu venho trabalhando comigo para mudar, mas nos últimos anos, toda vez que eu peguei um cargo novo, um time novo, eu sempre considerava que eu começava aquele jogo perdendo de 1-0. Né? Que as pessoas meio assim, o meu chefe é brasileiro? O meu chefe é o quê? Meu chefe é brasileiro? Sério? Enfim, né? Lá na Inglaterra, no meu primeiro trabalho, eu tinha muito disso, né? O que acontece? Eu evitava de fazer perguntas, né? Então, eu desenvolvi toda uma técnica. Isso fica para um outro podcast, né? Por que você evitava fazer perguntas, cara? Porque, Leandro, eu não me sentia confortável de fazer uma pergunta de um termo em inglês que eu não tinha entendido, ou de uma expressão que eu não tinha entendido. Entendi. Por uma não compreensão de algo ali, você não queria ali fazer uma pergunta para criar uma situação, entende? Eu não queria fazer uma pergunta, né? Então eu vou dar um conselho aqui, para as pessoas agora que vão se ver nessa mesma experiência. Não façam isso. Não façam isso, exato. É melhor perguntar. É melhor perguntar. Porque o que acontece? Chegou um momento, Leandro, e graças a Deus foi rápido, essa transição foi rápida, onde eu estava muito mais confortável com o time. O que aconteceu? Eu comecei a perguntar as coisas, né? O que você quer dizer com isso, por exemplo? Por que você usa essa expressão? Porque, Leandro, existem conceitos que em inglês ou em outro idioma, em francês é muito parecido também, que certas expressões para a gente são muito fortes e para certas pessoas são simples, né? Por exemplo, eu lembro a primeira vez que uma pessoa me perguntou assim, você está feliz com isso? Né? Are you happy with that? E eu fiquei chocado, assim, happy?
Pô, felicidade é muita coisa. Aí a pessoa, essa pessoa que me fez essa pergunta, é uma pessoa super inteligente, ele percebeu essa diferença cultural e ela me explicou, né? Falou, não, pra gente aqui, happy é tipo contente. Eu falei, nossa, em português happy é muito mais forte. Você, né? E assim, eu poderia ficar aqui horas contando exemplos como esse, mas o moral da história aqui que eu digo é o seguinte, a gente tem que estar preparado para lidar com estereótipo. Deixa eu contar outra história super rápida. Eu trabalhei 4 anos numa cidade na Inglaterra, que era uma cidade portuária, né? Teve uma vez que minha esposa conhecia umas pessoas num restaurante, e minha esposa tem cidadania alemã. Na verdade, minha esposa é, enfim, alemã completa, né? Eu estou falando isso no lado positivo. Ela comentou, meu marido ele é brasileiro, né? Aí uma pessoa perguntou, ele trabalha no Porto? Olha o estereótipo. Essa eu não sabia. Olha o estereótipo. Hein, cara? Olha o estereótipo. Uau. Até minha esposa, a gente já ciente disso, enfim, né? Enfim, como eu já falei, horas contando histórias aqui. A minha esposa ela só sorriu e falou, não, ele não trabalha no Porto. Você entendeu? Mas enfim, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Eu lembrei de uma aqui rapidinho, Nildo. Um amigo meu, né, estava num congresso internacional e quando falou que ele era brasileiro, um suíço perguntou para ele, você é brasileiro? Eu falei, sou. Opa, então vamos bater uma bola, né? Vamos jogar futebol então, né? Amanhã. Ele pegou e tirou o relógio. Você é suíço? Então conserta meu relógio. Pois é, olha lá, estereótipos, né? São perigosos, né, cara? São muito perigosos. Super perigosos. Então, a gente precisa estar preparado, né, a lidar com esses estereótipos. Mas a dica que eu dou, baseado em aquelas pedrinhas, né, no caminho, procura, como já, assim, não esquece do que eu já falei, não vou repetir, né, controlar a brasilidade, entender a cultura local, mas no decorrer do seu trabalho, sempre pergunte, principalmente no começo, pergunte, não entendeu? Pergunta, não entendeu a expressão? Pergunta. Isso é muito importante. É muito melhor você confirmar um entendimento do que se passar por entendido no inglês e depois fazer algo que de repente até te prejudique, né? Porque não atendeu o prazo, não atendeu a tarefa da forma correta, enfim, né, Nildo? Nildo, agora, de novo, a gente aqui falando que são muitos exemplos, né? Por conta da interação entre pessoas que acabam tendo uma conotação de idioma, mas a gente também está falando dos aspectos culturais, né? Eu me lembro muito bem aqui quando a gente recebeu a visita de um responsável de um dos sistemas, né, que a gente estava implantando no Brasil, um indiano, né? A gente tinha um hábito, eu deixei um colaborador meu para ficar com ele, né, para fazer a implantação, e na hora do almoço, ele estava levando essa pessoa para ir almoçar numa churrascaria, porque é muito comum a gente aqui no Brasil levar todo mundo na churrascaria, né, Nildo? E na Índia é completamente diferente a relação dessas pessoas com carne, né? Então a gente acabou mudando e levando a pessoa num restaurante vegetariano. Você tem algumas pérolas dessa para contar, cara? Olha, Leandro, eu tenho tantas pérolas dessa para contar, tanto do que eu vi pessoas passando quanto que eu passei, né? Eu moro, como já falamos várias vezes, na França. E eu só conheci no mundo um lugar onde tem mais comidas esquisitas do que a França, que é a China, né? Então o que acontece? Várias vezes aqui a gente faz um working lunch, né? Não é muito comum na França, é importante saber disso, né? E a gente pede que eles vendem aqui umas comidas que já vem numa caixinha, super bacaninha, né? Só que acontece, é uma comida com caráter francês. Então, a carne aqui, ela vem sempre mal passada, né? E é normal comer certos tipos de comida fria, né? E eu lembro um amigo meu brasileiro, né? Um colega brasileiro, ele estava aqui em Paris, a gente pediu uma comida, e nesse nível, né? De working lunch. E eu lembro, quando ele abriu, ele ficou horrorizado. Aí ele me veio... Essa foi ótima, né? Porque eu tinha um macarrão, e aquele macarrão feito para comer frio mesmo, né? E ele me veio com o macarrão na mão e falou assim, tem um micro-ondas aí para esquentar isso aqui? Aí eu falei, cara, não tem.
Aí você, meu, não tem um lugarzinho para pegar um arrozinho, não? Aí eu falei assim, olha, não tem. Uma outra vez, né? Uma outra vez eu viajei para os Estados Unidos, Leandro, para um workshop, e eu viajei com alguns amigos franceses, né? E o que acontece? Nos Estados Unidos é normal esse working lunch. E quando a gente tem workshops como esse, as pessoas geralmente elas pedem pizza ou hambúrgueres para a gente comer durante a reunião. Né? E esses 3 franceses que estavam comigo, eles nunca tinham ido lá. Né? E eu lembro quando a pessoa falou na reunião, olha, no almoço vai vir algumas pizzas aqui, e quem não estiver falando, não estiver apresentando nada, pode ir comendo. Né? E que é muito comum, eu lembro que veio muito um desses... comum, né? Absolutamente comum, né? Mas veio esse francês para mim e me perguntou assim, né, baixinho, ele tá falando sério ou ele tá brincando? Né? Eu falei, não, ele tá falando sério. Aí ele falou assim, isso é ridículo, isso é uma falta de respeito. Né? Mas enfim, eu pensei comigo, não falei isso para ele, pensei comigo. É assim que funciona, né? Agora uma rapidinha, onde eu sofri, né? Uma vez na China, a gente foi almoçar, o meu time foi almoçar com o time do nosso parceiro lá. Até medo e a as gente duas foi comer uma palavras comida juntas, cara, almoço e China, honestamente. Não, eu não vou falar nem a metade das coisas que eu já comi lá, né? Que o pessoal daí os amantes da natureza, eles vão ficar bravos comigo, né? Mas assim, existiu uma vez, essa questão cultural, né? Essa questão cultural. A gente foi comer um pato que eles fazem no jeito deles, né? E chegou um momento que veio um píriszinho com uma coisa meio gelatinosa na minha frente, outro píris na frente da outra... e outra coisa, os cargos sentam em frente dos mesmos cargos, né? Então olha, existe uma questão hierárquica lá, são né? muito importantes, né, cara? Isso, né? Aí eu era a pessoa mais sênior do meu time, né? Do meu grupo, né? E a pessoa mais sênior do outro grupo estava diante de mim, né? Até se tornamos bastante amigos, uma pessoa que eu gosto muito. Quando eu vi aquela coisa gelatinosa, eu perguntei, né? Vem cá, o que é isso aqui? Aí ele falou assim, olha, os 2 pés do pato, eles são descascados e são dados para as pessoas mais sêniores da mesa. Então ele é um meu e um seu. Aí eu falei para ele, olha, eu passo, eu não quero comer isso aí. Aí ele falou assim, não, você tem que comer, porque é uma honra aqui na mesa. Né? É tanto que isso é dado para as 2 pessoas mais sêniores, né? E aí o que acontece? Lá vai eu, aquela cena de filme, né? Eu tenho que pegar lá aqueles 2 palitinhos, né? E pegar aquela raspa de pé de pato, né? E você põe no açúcar granulado ainda, né? Situação. Colocar no açúcar granulado e comer, né? Mas essa é uma das... São assim 3 de pequenas histórias assim. Rapidinho. Temos que estar preparados a esse tipo diferente de comer, né? Por exemplo, na Inglaterra eu trabalhei por anos com almoço de 30 minutos, onde as pessoas eram acostumadas, Leandro, a comer na sua própria mesa. Né? Pegar um sanduíche, comer e pronto, estava resolvido, fechou. Né? Ou seja, não é bem como a gente está acostumado a comer no Brasil. Né? Então assim, novamente... Aliás, aí na está França, tudo... só para esclarecer para quem está nos ouvindo, você tem quanto tempo de almoço aí na França, Nildo? Normalmente os funcionários aí no geral... Oficialmente ou não oficialmente? Não os marajás. Oficialmente... Não os marajás, né? Assim, pessoas normais têm quanto tempo de almoço aí? Não, sinceramente, aqui na França as pessoas fazem pelo menos 1 hora e meia de almoço. Tá. Né? Isso, é interessante isso compartilhar. é normal. Por exemplo, né, Nildo? Só compartilhando também. Quando eu trabalhava numa empresa que tinha sede no México, eles tinham uma cultura muito específica também. Né? Primeiro, normalmente, diferente até de uma prática da empresa, eles chegavam para trabalhar tarde. Né? E um pouquinho mais tarde do que o normal. E o almoço durava bastante tempo. Só que em compensação, eles saíam do trabalho muito tarde. E isso era uma característica que gerava um efeito em cadeia, porque como era a matriz, a gente acabava tendo que, de certa forma, se adaptar, né, nesse modelo. Né? Essas nuances são importantes para entender, porque numa dessa, 8 da noite, você tem que estar preparado eventualmente, que é normal ali para aquela organização, a roda está girando da empresa nesse horário, né, cara? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Olha só,
A gente está falando bastante da questão da comida, mas ela envolve fatores muito mais profundos, né? Começou até com a história do indiano que você falou, que um exemplo excelente, né? Essa questão, Leandro, ela se estende para como o trabalho ocorre também, né? Então vamos pegar o exemplo do México. Eu sofri muito esse problema também, Leandro, em um projeto que eu tive no México. E todas as vezes que eu estava lá, sempre tinha que gerenciar essa questão desse almoço gigante e da questão que eles ficam no escritório até 7, 8 da noite. Né? Então o que acontece? Olha só, indo além da comida, né? Toda a programação das reuniões ela tinha que ser feita levando isso em consideração. Ou seja, a gente não, como nós estávamos lá conversando com clientes, etc., a gente não vai impor a forma americana, a forma francesa, a forma inglesa de se trabalhar. Né? A gente tem que se adaptar. Né? A mesma coisa quando a gente vai para a China, quando a gente vai para outros lugares. Né? Existem uma forma... Adaptabilidade. Então, assim, sem dúvida. E a forma, né? E a forma que as pessoas trabalham. Você vai dar uma apresentação. Se você está dando uma apresentação, dependendo da cultura, as pessoas vão te interromper a todo momento. Né? Então, você tem que, na verdade, controlar essas pessoas para se interromper o mínimo possível. Já outras culturas, por exemplo, as asiáticas, se você quer uma participação maior, você precisa perguntar, você precisa diretamente solicitar essa participação, senão ela não ocorre. Né? Agora, se você não está ciente disso, ou sua reunião vai para o beleléu porque você não consegue falar nada, porque os italianos ali não vão parar de falar, né? Ou você vai estar na reunião lá com o seu pessoal da Indonésia, ou lá da China, ou lá do Vietnã, e você vai falar sozinho, ninguém vai falar nada e você acha que foi perfeita, quando não existiu troca de ideias nenhuma. Né? Então, assim, é por isso que eu insisto, olha só, eu vou pegar esse ponto toda hora, controlar sua brasilidade, entender a mentalidade dessa pessoa, dessa cultura, né? E isso vai ditar completamente a forma que você interage. Muito bom. Né? E aí, tanto de formas simples como que comida você vai pedir, né? Até como você vai organizar suas reuniões, né? E até a forma que você vai trabalhar com essas pessoas. Então, é verdade, Anildo. E se esses aspectos, né, forem trabalhados corretamente, né, Anildo, esse perfil multicultural que você adquire acaba sendo um diferencial fantástico para a sua carreira, né, cara? Sem dúvida, Leandro. Na minha opinião, eu falo isso de novo, experiência pessoal, né? Quanto mais experiência você adquire nessa questão globalizada, maior, digamos assim, mais relevante se torna o seu perfil profissional. Né? Você se torna capaz a interagir com pessoas de outras culturas de uma forma muito mais produtiva. Né? E isso não é coisa que necessariamente as pessoas vão ver isso. Eu gosto de conversar com o Anildo porque ele conversa comigo de um jeito que eu entendo. Não é isso. Né? O trabalho é feito, Leandro. Né? Eu tenho exemplos bons e ruins. Né? Eu tenho exemplos ruins onde essa falta do entendimento da cultura resultou em projetos que não foram tão bem sucedidos. Né? Mas ao entender o problema e mudar a postura, Leandro, a dinâmica do trabalho ela muda completamente. Você começa a obter resultados que você não obtinha anteriormente. Né? E isso é fundamentalmente importante, porque isso guia muito, viu, Leandro, a sua forma de agir. Por exemplo, pegando o exemplo do que você falou do seu chefe americano, né? Ciente de que eles tendem a ser superlativos, né? Você não leva isso em consideração ao pé da letra. Porque senão você vai tomar ações erradas. Né? Então, da mesma forma do inglês, não é porque ele foi meio que negativo na forma literal de se expressar, que ele, na verdade, está pensando algo negativo. Né? Ciente disso, você sempre vai agir de uma forma mais assertiva. Muito bem, muito bons pontos. Uma outra história que me ocorreu também, nós aqui, brasileiros, a gente tem uma tendência, né, de não gostar de argentino. Né? Aliás, eu conheço um cara aí que também tem um amigo pessoal que tem uma restrição contra argentinos. Mas eu vou contar uma história aqui que... Eu trabalhei, né, também numa empresa e fui responsável durante algum tempo por uma unidade, né, em Buenos Aires. Então eu tinha que viajar muito tempo para lá. Quando começou a minha interação com o argentino, esse rapaz veio aqui para o Brasil e
foi impressionante, né? Como ele era uma pessoa, qual é o termo correto? Assim, uma arrogância absurda. Criou uma empatia, uma antipatia imediata ali. Antipatia, uma antipatia uau. imediata. Mas a gente fez o que tinha que fazer e depois eu tive que ir em Buenos Aires, onde ele foi me receber lá para a gente fazer o mesmo projeto lá. Bom, acabou que ele me chamou lá para uma mesa onde eles estavam dividindo um mate, já começa por aí, né? Então é igual um chimarrão frio, né? Todo mundo compartilha o mesmo mate. E imagine em tempos de Covid isso, hein, Anildo? Compartilhando o mesmo mate. Como os caras estão fazendo lá na Argentina, eu não sei. Mas eu já vi que aquela cultura ali já era diferente. Chegou no final do expediente, ele me convidou para visitar a casa dele, onde a esposa dele me faria um jantar, né? Eu aceitei e vou te falar, foi um dos poucos do exterior que me convidou para ir até a casa dele. Até aquele momento, Anildo, eu achava que esse cara não gostava de mim, eu achava que ele era um argentino no pé da letra, né? Rapaz, eu cheguei na casa dele, me lembro, a esposa dele fez pratos típicos, né? Argentinos e tal. Brinquei com os filhos, no final me deu até um presente para eu trazer para meus filhos, que eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho. Olha aí. E aquela impressão, ela foi traduzida estereótipo, um estereótipo, porque o argentino, o portenho que eles chamam, é um cara que não tem medo de dar opinião. É um cara que ele vai falar o que pensa, vai bater na hora, vai falar o que ele pensa. E esse portenho, que tem esse estereótipo, acaba criando um estereótipo aqui no Brasil, que o argentino é tudo assim. E eu vou te falar, eu tenho amigos maravilhosos na Argentina, né? Gosto demais até dos argentinos, a diferença da maioria aí dos brasileiros, mas essa questão de você entender as diferenças culturais, né, Anildo? Mas olha só, Leandro, eu acho assim, tem dois lados dessa moeda, né? Eu vou falar do seu lado, né? O lado que você descreveu. É um excelente exemplo do perigo de se agir baseado em estereótipos, né? Segundo lado da moeda, o seu amigo argentino, ele devia, por exemplo, trabalhar um pouco melhor a sua própria postura ao trabalhar numa cultura diferente, né? Lembra do primeiro ponto que eu falei? Controlar a nossa brasilidade, né? Ele, por exemplo, ao estar no Brasil, ciente dessa rivalidade que existe, ele deveria controlar um pouquinho melhor essa atitude dele. Você entendeu? Né? E você deveria controlar um pouquinho melhor aquela questão do seu estereótipo, né? Olha só, pensa como essa história seria até mais bacana ainda se ambos tivessem feito isso, né? Ele não precisaria te chamar para casa dele para essa amizade surgir, né? Você entendeu? Então, assim, é um excelente exemplo onde duas atitudes elas poderiam ser melhoradas, né? Tanto a questão do estereótipo quanto a questão de controlar a sua própria cultura. Exatamente, né? Exatamente. E esse é o grande objetivo aqui, né, desse nosso podcast. A gente compartilhar histórias e situações que de repente façam com que você aí, né, tenha uma antecipe e não passe pelos mesmos problemas, né? Nildo, e agora, indo aqui, cara, receitas de sucesso. O que a gente faz então, né, pegando esse caso, que foi muito legal, a gente já sabe o que não fazer, tirar primeiras impressões, né? Então, e o que fazer, né? Quais são as receitas de sucesso, cara? Vamos lá. Leandro, as receitas de sucesso que o Anildo sugere, porque... Boa. Lembrando que né? Cada um vai ter que... Isso. Cada um vai ter que achar a sua, né? Para começar a história, né? Mas a minha perspectiva, né? E eu peço perdão aqui se eu repetir alguma coisa. Eu não estou repetindo porque eu sou louco, eu estou repetindo conscientemente, hein? Olha só. Para mim, o fator número 1, número 2 e número 3 da receita de sucesso é a empatia. Muito bom. O segundo, empatia. O terceiro, empatia. Temos que desenvolver empatia. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Empatia não é simpatia. Tá? O perigo aqui. Né? Eu não estou falando de desenvolver simpatia, desenvolver empatia. Porque às vezes, Leandro, para você conseguir o que você precisa num projeto,
Você não pode ser muito simpático, você vai ter que ser um pouco até que quase que rude. Firme, né? Senão você não vai obter o respeito. Mas você vai fazer isso de uma forma deliberada. Né? Mas é para um outro episódio isso, hein? Mas vamos lá. Isso. Não, porque algumas culturas, elas esperam isso dos gerentes, por exemplo. Né? Mas então, isso é empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Você entende um pouquinho como ela pensa. E você desenha a sua forma de atuar baseado nisso. Né? Então, assim, fator 1, 2 e 3. Desenvolver a empatia, porque isso te permite entender a mentalidade cultural do outro lado. Sem dúvida, né? Falamos muito da empatia no episódio de inteligência emocional. A gente convida você a dar uma conferida nesse episódio. Exato. Vale a pena. Segundo, Anildo, vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Segundo ponto aqui. Independentemente do nível de conhecimento que você acredita ter naquele momento, o meu conselho é você agir da forma mais respeitosa possível. Não esqueça, nós brasileiros temos mania de falar alto, falar bastante, nós temos de tocar os outros, você entendeu? Né? É assim, vamos tentar controlar isso e agir da forma mais respeitosa possível. Acreditem ou não, existem lugares onde nem se aperta a mão. Né? Você entendeu? Então você está ciente disso e respeitar isso, né? E o que acontece? Você controlando a sua postura e agindo de uma forma mais próxima do outro lado, isso é percebido. Muitas vezes até de uma forma subliminar, mas é percebido. Você entendeu? E isso é traduzido da forma que eles vão te tratar contigo, né? Terceiro, principalmente por sermos latinos, Leandro, a gente precisa controlar demais a nossa postura passional, né? Tanto da forma profissional, né? Quanto da forma pessoal. Por exemplo, olha só que coisa, hein? Na Inglaterra, por exemplo, é comum, é normal as pessoas elas chegarem para trabalhar, ela trabalha 2 metros de você e elas nem te cumprimentam. Você entendeu? É normal uma pessoa estar conversando com você, ela pegar um pacotinho de biscoito e começar a comer na sua frente sem te oferecer. Né? Agora, o que acontece? Se você faz isso no Brasil, as pessoas vão te odiar. Simples assim. Né? Fala que a pessoa é mal educada, a pessoa chega e não fala um bom dia, a pessoa vai embora não fala um até amanhã. Eu pergunto se está tudo bem, a pessoa fala que não está... Ok, tá mais ou menos. Né? Não me oferece a bolacha. Né? O que acontece? A gente precisa entender como eles pensam. Né? A ponto, Leandro, de o dia que você pegar o seu saquinho de bolacha, você também não vai oferecer. Sabe por quê, Leandro? Porque se você oferece, você coloca aquela pessoa numa situação ruim. Porque você meio que força ela a oferecer a bolacha dela, que ela não está acostumada a oferecer, na próxima vez. Você entendeu? Então, assim, as pessoas elas acabam se colocando numa situação um pouco desconfortável. Então, assim, vamos eliminar essa postura passional. Né? E por último, Leandro, um fator muito importante, hein? O último que eu vou falar aqui é um fator super importante. Né? Porque globalizado não é só questão do inglês. O inglês é a língua universal. Né? Mas se você trabalhar na Espanha, é esperado que você fale espanhol. Se você trabalha na França, é esperado que você fale francês. E assim sucessivamente. Né? Quanto antes você for capaz de se comunicar na língua local, né, mais aceitado você será. Você entendeu? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E isso, Leandro, faz uma diferença gritante. Poxa. Leandro, essa é a minha receitinha de bolo. Nossa, muito legal. E esse último ponto, já vou emendar nele aqui com uma experiência rápida, né? Recente, trabalhei numa empresa que tinha sede no Chile e os brasileiros aqui se recusavam, a grande maioria, muitos brasileiros não falavam nos e-mails, não escreviam os e-mails em espanhol. Muitos. Porque falava, eu tenho aqui, é muito próximo o idioma. E eu cheguei nessa empresa e foi uma das primeiras coisas que a gente já mudou, os nossos e-mails para lá vão ser em espanhol, né? Anildo, isso foi percebido de uma forma tão positiva pelo pessoal do outro lado, e um dos rapazes lá, que inclusive era argentino e trabalhava lá no Chile mesmo, né? Falou para mim, olha, grande parte das reuniões que a gente fazia com o time brasileiro, quando eles insistiam em falar português, a gente entendia metade do que estava sendo dito. A gente aqui no Brasil tem uma facilidade de entender o espanhol.
Então a gente acha que se falar o português aqui, eles vão ter a mesma facilidade para entender, mas não é. É E aí interessante não que é verdade. essa Não é. adaptabilidade que a gente tem como brasileiro de aproximar o significado de algo que é falado em outro idioma, não é uma característica de todos os idiomas, não, certo, Anildo? De todas as nacionalidades, né? Não é. Então é um exemplo, como o Anildo falou agora, você aproximar, né, do idioma local faz uma grande diferença. Olha, Anildo, vou agora até usar as suas palavras, não? Eu acho que são todas, não tenho nem muito o que acrescentar, e até com base, né, quanta experiência que você já teve, muito legal as suas dicas. Mas infelizmente, Anildão, essa conversa está muito gostosa, dá até vontade de abrir uma cerveja e continuar conversando, mas o tempo, Anildo. Dá vontade, Leandro. O tempo sempre ganha, vence, o tempo sempre ganha, né, Leandro. cara? Então, infelizmente, a gente tem que ficar por aqui e a gente espera aí ter colaborado com um pouquinho, né, mais de causos, de experiências aí, fazendo você refletir um pouquinho sobre como é trabalhar fora do país, como é trabalhar num ambiente globalizado, né? E de que forma você pode tirar algum proveito de se aproximar da cultura local, né? Acho que esse é o grande ponto. Eu destacaria a questão da empatia, como o Anildo falou, né? Que é a chave de qualquer comunicação entre essa espécie chamada ser humano, tá certo? Muito obrigado você, convidamos você novamente a visitar o nosso site gestãorealista.com. Lá você tem acesso aos nossos conteúdos, artigos, nossos cursos e você pode saber um pouquinho mais do que acontece no mundo da gestão realista, ok? Um abraço, Anildo. Valeu, cara. 10, hein? Um abraço, Leandro. Um abraço, amigos. Até a próxima. Legal, até mais. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.